Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, mestrinho. Tudo bem? Bom dia, tudo na paz, juiz Oscar. Juiz Oscar Aníbal Chapan. O juiz... Ótimo. Estamos já na live? Como? Começamos a live já? Sim. Pode começar aí, juiz. Não, por favor, você começa e diz a data, por favor. Hoje é 1º de outubro do ano de 2025. E um minuto após a meia-noite, um minuto do bom dia. Pronto, Oscar. Bom, então vamos à live. Senhoras e senhores, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro na tomada de posição como interventor em 17 países na América do Sul, sendo 10 países fronteira seca com o Brasil e 7 países do Caribe. Nós estamos vivenciando já temos tudo identificado, que os patrocinadores e mandantes deste confronto da guerra mundial nuclear é uma teocracia, um produto de extorsão de país teocrático do senhor Ali Khamenei. Ele se diz ser praticante muçulmano, mas não é o que ele diz ser. Ele tem parte do corpo danificado de um derrame, ele tem câncer terminal e ele estabeleceu que todo o seu séquito de admiradores, porque ele tem pacto com o demônio, com o Satanás, ele é um bruxo. E ele procede, através de bruxaria, a os seus súditos, colocando todos os que com ele procedem a uma liderança, ou seja, eles querem liderar governos, querem liderar partidos políticos, eles se submetem à teocracia, à administração da sua vontade, a vontade do Ali Khamenei. Eles são cães, cachorros de Satanás. Então Ali Khamenei, ele estabeleceu na Palestina, que a Palestina foi uma área reivindicada
ao mesmo território, que é Jerusalém, a conviver dentro de uma administração fora de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém. Então eles se estabeleceram lá e lá eles colocaram a sua administração no futuro governo que nunca houve eleições, nunca houve deputados, nunca houve senadores, nunca houve nenhum tipo de administração pública. Havia, sim, tribos. A tribo do Fatah, do Hamas, do Hezbollah e da OLP. Então, eles brigaram entre eles e não formatavam nenhum tipo de administração e prosseguiam a tortura, assassinato, sequestro, todo tipo de atrocidades contra o povo judeu. Então, eles solicitaram aos israelenses que cedessem uma cabeça de praia de 14 quilômetros, a ponte Rio-Niterói, e eles se estabelecessem nessa praia, nessa costa, chamada Gaza. E lá eles permaneceriam com o Hamas estar contido naquela faixa, entende? De 14 quilômetros. E eles, por terem uma liderança de um médico, convenceram a essa tribo do Hamas que eles administrariam com escolas, hospitais, e seria de benefício para todos. Daquele então que Israel cedeu aquela parte de terra com o mar, com a costa do Mediterrâneo, foi cedido, não foi dado. É um empréstimo de um território. Lá eles se posicionaram. Então, eles, descendentes dos palestinos, não tendo nenhum tipo de vínculo com a Palestina, a mesma coisa que o Hezbollah, também ele não tem nenhum tipo de submissão ao governo da Palestina, eles só recebem ordens do líder supremo, democracia, ou seja, ele está acima de Deus, ele está acima de Alá, ele está acima do mensageiro, que ele não é mensageiro, o Ali Khamenei, ele não tem esse poder, ele não é mensageiro, ele simplesmente é um bruxo adorador de Satanás. Então ele se estabeleceu a formatar recursos financeiros para o Hamas e o Hezbollah. Um ficou numa faixa de 14 quilômetros de praia, que é a faixa de Gaza, e o outro ficou no sul do Líbano, também numa faixa de Gaza um pouco menor, porque eles queriam pegar o Líbano, eles queriam administrar o Líbano.
E, claro, este comportamento de proceder a dar recursos a estas duas tribos estabeleceu que eles teriam tarefas, e as tarefas seriam serem opressores, torturadores de todos aqueles que são alvos. E o principal alvo são os judeus. Então, eles quiseram fazer guerras, sempre participaram de todas as guerras. Todos foram convencidos a participar de guerra contra Israel. E Israel sempre se protegeu. E você dirá, por que que todo mundo, o Egito quis guerrear com Israel, os países árabes quiseram reguerrear com Israel? Por quê? Tanto o Hamas como o Hezbollah faziam ameaças a lideranças de países árabes, as realezas, alegando que as famílias deles seriam sequestrados, torturados, se eles não pagassem uma mensalidade para ajuda a estes países que não são países, são terras cedidas, para que eles pudessem habitar. Então, esse comportamento é um comportamento que foge a qualquer entendimento administrativo de governo. Nunca houve governo, e sim houve um acampamento de terroristas. Então, 7.000 terroristas, 7.000 terroristas invadiram Israel, trucidaram, torturaram, cortaram as mulheres da vagina até a garganta, estupraram, cozinharam bebês em fornos das casas, colocaram os garotos os bebês para serem assados dentro do forno, enquanto as mães eram estupradas, os pais vendo eles estuprarem, vários estupros, múltiplos estupros, curras de 8, 10 homens contra uma mulher, e o marido assistindo, e ele vendo como ela sofria, como abriam a vagina até o pescoço e cortavam o pescoço do marido. Eles fizeram isso com 1.200 judeus e não judeus. E feriram gravemente a 46.000 judeus. A bala, 7.000 do Hamas. E depois fugiram para a faixa de Gaza, levando reféns. E estes reféns continuam sendo estuprados até hoje. Então, a atitude lógica e muito bem determinada pelo Conselho Permanente da ONU disse que Israel tem o direito de sua retaliação a este crime bárbaro. Então Israel prometeu que não haveria mais nenhuma liderança do Hamas, ou seja, não vai existir mais a tribo do Hamas, não vai existir mais a tribo do Hezbollah. E claro, o Ali Khamenei, por ele ser o líder supremo, e nunca o Hamas colocou
que foi uma ordem do Ali Khamenei? Nunca colocou que foi uma ordem do Hezbollah? Ou seja, o Hezbollah nunca colocou que foi uma ordem do Ali Khamenei. Eles sempre se mantiveram dizendo que eles procederam dessa forma legítima e deixaram Ali Khamenei do Irã quieto. Mas isso tudo era para intimidar, devido ao vasto território do Irã, que é a Pérsia. Eles não são persas, eles não falam o persa, eles são uma etnia, eles são uma tribo que não fala árabe, e que eles, por não falar árabe, eles não leem o Alcorão. Eles utilizam a mesquita para fazer bruxaria, para fazer cultos ao anjo Satanás. Então, eles se estabeleceram no Irã e vieram a oprimir todas as mulheres. O grande objetivo deles é colocar as mulheres martirizadas. Eles ofendem as mulheres. Eles fazem tudo para ofender as mulheres. Não permitem a comunidade LGBT. Não permitem as drogas. Não permitem nenhum partido político. Eles trucidaram todos os estudantes que trouxeram o Mulan de Paris, que fugiu porque o Shah Reza Pahlavi baniu ele, e ele se refugiou em Paris. O Mulan, o líder supremo, que ficou em Paris refugiado. Então os estudantes quiseram tirar o persa do seu governo, que ia muito bem, obrigado, era um país promissor, onde a própria mulher do Shah, Reza Pahlavi, uma brasileira, se vestia aqui com o costureiro Denner, que fazia para ela vestidos. Lá é um paraíso, aquilo lá era um lugar sofisticado, todo mundo frequentava a Pérsia, achavam lindo tudo aquilo, era tudo moderno. Então os estudantes alegaram que aquilo era contra as suas etnias. E eles impuseram e trouxeram esse Mulan, esse pervertido líder de Satanás, para habitar na Pérsia. E a primeira coisa que esse líder fez foi matar todos os estudantes, trucidar todas as mulheres e colocando elas com o véu a elas se cobrirem da cabeça aos pés. E transformaram todo aquele país cheio de história, de estátuas, em que eles começaram a quebrar todas as estátuas, toda a referência da Pérsia. E eles saíram pelo mundo arregimentando como faz o anjo caído Satanás. E disseram: você quer ser presidente? Você quer ser líder do Brasil? Hein, Luiz Inácio Lula da Silva? Você se renda a Satanás e você terá o reino do Brasil. E assim foi feito.
Então, quem manda no Brasil é Ali Khamenei, do Irã. Quem manda na Rússia é Ali Khamenei, do Irã. Quem manda na China é Ali Khamenei, do Irã. Quem manda na Turquia é o Ali Khamenei, do Irã. Quem manda no Reino Unido, a Inglaterra, é o Ali Khamenei, do Irã. Quem manda na Holanda, na Bélgica, é o Ali Khamenei, do Irã. Quem manda em países da Europa, em liderança da Europa, é o Ali Khamenei, do Irã. E quem manda no Catar é o Ali Khamenei, do Irã. E lá estão os líderes, e lá estão os reis, porque todos eles são reis. Todos os líderes de tribos são reis. São os reis da tribo. E eles se unem e estabelecem um representante. Então, todos os que estão estabelecidos através do Alcorão e são submissos ao Alcorão, a palavra do Mohammed, Maomé, o mensageiro, ou seja, Maomé é o mensageiro de Alá, o Todo-Poderoso. Então, Maomé, ele é o mensageiro. Quem pega a liderança, que ele pegou a liderança, casou com a mulher, a mulher mais rica, ele era. Ele conduzia caravanas e ele declamava muito bem, Maomé. Ele declamava muito bem e ele, nas suas declamações, todo mundo ficava ouvindo. Ele falava muito, discursava muito, bebia muito vinho, vivia na sombra. E as filhas do homem mais abastado daquelas tribos se apaixonou por ele. E todos, com ciúme, começaram a fazer guerra a ele. E ele se refugiou nas cavernas e ali apareceu da fogueira Issa. E quem é Issa? É o filho da Virgem Maria. E você dirá, como apareceu o filho da Virgem Maria na religião muçulmana? Porque os anjos, arcanjos, Miguel, os anjos e os arcanjos apareceram a Maria e disseram que ela conceberia um homem imortal, conhecido como, para eles lá, os muçulmanos, o chamam de Issa. E ele saiu da fogueira, o abraçou na caverna ao Mohammed, ao Maomé, Mahoma, né? Abraçou ele e aí ele o Issa disse, confessa o nome do teu Criador. E ele gritou, Allahu Akbar. Então, este fenômeno, e ele ficou a noite toda com Issa. Ele declamando Issa, trazendo a mensagem para ele. Ele saiu da caverna, foi até a cava, onde era um monumento, onde havia a idolatria de figuras, de lideranças de tribos, onde todo mundo colocava os alguidares, como na macumba, não é? Os assentamentos, e depois colocaram estátuas. Então ele disse para o pai da mulher dele, falou, olha, Issa falou que não pode ter idolatria, que nós temos que ser um só Deus.
uma só liderança, que é Allah Akbar. Então todo mundo começou a guerrear com ele. Como ele estava casado com um líder de tribo muito rico, ele tinha todas as armas, ele tinha todos os guerreiros para guerrear contra todos eles. E ele ganhou todas as batalhas. Então, ali na cava, foi feito como se fosse uma igreja. E eles receberam a mensagem do Alcorão. E eles começaram a estudar. Estudar o quê? Estudar a presença divina de Allahu Akbar com todos os seus mensageiros pela terra. Então, eles foram investigar quem era Jesus Cristo, o filho de Maria, conhecido por Isa. E eles continuam estudando até hoje. E até hoje, o único que eles estão aguardando o seu retorno é Isa, Jesus Cristo. Porque todos os outros mensageiros, inclusive o Maomé, já descansam em paz. Então, o Tratado de Abraão estabeleceu que Israel, da mesma forma que eles, estão aguardando o retorno do ser todo-poderoso Criador do universo conhecido. Ele traz a vida, ele cria o que não existe. Então você pode se tornar o escolhido, mas isso é íntimo de você, perante a liderança daquele que te liberta. E como vem essa libertação? Você, pecador, começou a pecar desde garoto. Começou a jurar amor para as mulheres para poder fornicar e depois decepcioná-las. Você jurou lealdade, você roubou, você mentiu, você cometeu várias infrações que você sempre se culpou e você sofreu. Mas você tem a possibilidade de se redimir dos teus pecados, de você fazer a tua sã consciência e dizer, não, eu pequei por ignorância, também não foi por ignorância, foi o livre-arbítrio, por cometer isto, e isto me pesa na consciência, porque eu errei contra ti, Pai do universo. Então ele se manifesta a você. Ele cria uma intimidade quando você faz do teu corpo a igreja. Porque a igreja é você. Não é um monumento, é você. Então você passa a ter intimidade com o Rei do Universo. Basta você entrar no teu lugar preferido e ter intimidade, conversar com ele, como você conversa com o amigo, como você conversa com o teu pai, com tua mãe, como você conversa com quem você tem afeto e tem intimidade. E ele se faz presente. E você passa a ter intimidade com ele e ele com você. Então você passa a ter um compromisso, mas não de cobrança, e sim de amor. E isto é um fato. Então,
quando você vê os adoradores do demônio, que estão todos identificados, e que eles querem impor um procedimento que não é legítimo, que é negar o Espírito Santo, que é negar o Pai e o Filho, você diz como? Não existe o Todo-Poderoso? Não existiu? Sim, existe. O que não existe mais são as populações que existiram e que findaram. Os anjos caídos que fornicaram com as mulheres e criaram gigantes e que não sobreviveram, mas foram encontrados os seus esqueletos, ou seja, existiu essa sociedade, mas ela não foi para frente. Então ficou descoberto que a raça humana, ela tem a genialidade, são gênios. Todos nós temos a possibilidade do livre-arbítrio de conversar, de estabelecer um compromisso com o Pai Eterno. Então, quando nós descobrimos que este procedimento de guerra mundial nuclear é uma guerra entre principados e potestades, que está na liderança o Ali Khamenei, e que nós temos todos os povos que eles não querem adorar, porque todos eles puxam para o lado que mais lhe convém, porque eles dizem, não, o Maomé, ele teve filhas e um filho. O filho quis reivindicar que seria o herdeiro de Maomé. Mataram ele. E o que aconteceu com as filhas? Cada líder de cada tribo pegou uma das filhas. E diz que ele é o alauíta, o sunita, o xiita, o saudita. Você entendeu? Mas você só tem intimidade através da leitura do Alcorão e se postrando 7 vezes ao dia, sempre com a orientação do sol. Aonde está o sol? E você se lava. Você lava os pés, lava as mãos, lava o rosto. E você se faz a sua remissão dos teus pecados, porque eles são muito exagerados, no sentido que não podem ingerir bebida alcoólica, não podem maltratar as mulheres, enfim, muitos posicionamentos, que não é o caso do Ali Khamenei. Então, isto levou a um arregimentamento de vários dissidentes do Ocidente e do Oriente, e que agora foram identificados. Então, já que sabemos de tudo isso, nós sabemos que o Hamas não vai querer entregar os reféns e muito menos desistir da guerra entre principados e potestades, porque para eles é lucro morrer. Eles querem morrer combatendo. Então eles têm que ser exterminados. Não pode deixar existir um sequer.
E isto foi desobedecido no passado, quando permitiram, o rei se apaixonou por uma dessas mulheres e manteve ela como mulher, e chegou o profeta e falou: você pegou por mulher essa mulher? Nós dissemos que tinham que ser todos mortos, mas você, então por isso você desobedeceu e você trouxe desgraça à humanidade. Então tudo isto está ocorrendo e todo mundo diz: poxa, estão querendo colocar a guerra atômica nuclear como uma guerra santa, como uma guerra de principados e potestades. Mas é a verdade. Se trata de uma guerra entre seres que são invisíveis, mas têm a captação de eletromagnetismo. Eles são fotografados, eles são detectados com elementos eletrônicos, e que eles dizem: aqui tem um fantasma. Não é fantasma. E eles estão aqui, por que não saíram daqui? Por que não foram levados ao paraíso? Que foi visto. O paraíso existe. Foi visto no universo estelar. Terras, você vê lá que tem terras, tem edificações, onde as ruas são de ouro, diamantes, cristais, e que não é trazido ao conhecimento. O atual Papa, ele está sendo solicitado para ser deposto. Ele entrou há pouco tempo e agora estão querendo tirar ele. Os que estavam com Bergoglio, esse anticristo, ele colocou os jesuítas, que foram banidos do Vaticano, que procederam a incendiar a humanidade, a queimá-los, a queimar a população. Então, este procedimento é real. E eles estão matando, queimando as igrejas na África. Estão trucidando com os cristãos. E você dirá: são os muçulmanos? Não são os muçulmanos. São os dissidentes, dos que não aceitam Allahu Akbar, o Mohammed, o Maomé, como mensageiro. Então, quando você passa a ser mensageiro, quando você vira monge, você se postra, não é necessariamente você se postrar, se curvar, você pode ficar de pé, você pode se estabelecer como quiser, porque isso não é um dogma do muçulmano, entendeu? Você pode orar em pé, sentado, como você quiser, mas eles se postram, porque vários se postram e pela sua remissão eles não retornam à vida. Falecem nas mesquitas, postrados, todos com a cabeça no seu tapete, no seu quadrado, e eles ali falecem e são retirados da mesquita como remidos santos, porque eles todos, em qualquer lugar, eles têm que fazer a oração 7 vezes ao dia. Esses são os verdadeiros santos. Os outros que criam regras e que criam situações são dissidentes, e eles
tomaram a Europa. A Europa toda está tomada. E eles não saem para fazer guerra civil, não. Quem está guerreando lá é o povo que está reivindicando que não querem saber mais de corrupção, de roubo, porque não aguentam mais. E todos os dirigentes futuros de direita estão sendo mortos, estão matando todos. E aqui não chega a reportagem, não é divulgado pela televisão. Então a Europa toda deixará de existir. Hoje já não tem luz, não tem gás, não tem absolutamente nada. Então, perguntaram para o Trump, você não tem medo de haver um levante contra o teu país? Não. Nós estamos aí para aniquilar estes insurgentes, tribos de adoradores de Satanás. E essa é a realidade. Então, o Trump está passando por um momento que qualquer um diria: ah, coitado do Trump, não foi aprovado o orçamento do ano para ele poder administrar. Ele disse: olha, eu estou pedindo uma verba para colocar um muro de contenção na fronteira para que não haja invasão de nenhum malefício, de nenhum adorador de Satanás que entre nas terras americanas e que venha a estuprar, matar, destruir, roubar, que é o que estava acontecendo através do governo dos democratas, do Biden, do Bush, do Obama, do Clinton. Então, a Nancy Pelosi, conjuntamente com outros 5, porque todos, ele precisava de 60 ou 50, ele chegou a 55, faltavam 5 deputados, não aprovaram o orçamento. E ele disse: bom, então eu vou proceder conforme a lei me dá possibilidade. E qual foi a possibilidade? Ele vai tirar todos que se beneficiaram com a administração dos democratas, cargos administrativos ao delipêndio, ao roubo do povo americano, do tesouro americano, da má administração. Então ele demitiu, está demitindo em massa. Ele não paga mais salário para mais ninguém. Então todo mundo lá, funcionário público, está mais de um mês sem receber salário. Porque ele demitiu em massa. E isso vai ser prejudicial para ele? Não. Porque vai ser ao contrário. Ele vai colocar a administração através de inteligência artificial, que é um projeto ambicioso, porque requer água potável e muita refrigeração abaixo de 250 graus, abaixo de zero, porque consome muita energia
aquilo esquenta e tem que ser resfriado, porque ele lê todos os computadores do planeta. Ele tem vida própria, a inteligência artificial. Se comunica através de ondas eletromagnéticas. O terminal do INSS, que está aqui no Brasil, ele de madrugada entra lá, as ondas eletromagnéticas, e lê todo esse computador. Porque está investigando o Gilmar Mendes, está investigando o Barroso, está investigando o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles estão querendo saber onde está o dinheiro que roubaram do povo brasileiro. Então descobriram na conta do Alexandre de Moraes 500 milhões de dólares. E que a mulher dele tentou entrar nos Estados Unidos com passaporte italiano. O filho do Barroso tentou entrar da Inglaterra com passaporte também italiano. E não conseguiram. E eles têm que dar origem a esse dinheiro. Como todos os outros adoradores de Satanás que se beneficiaram através do Ali Khamenei, através das falcatruas. E o que o Ali Khamenei dava para eles? Dava dinheiro? Sim. Que mais dava? Petróleo. Então Ali Khamenei colocou toda a sua frota de navios de petróleo a bloquear o estreito, onde passa toda a produção de petróleo dos países árabes. Bloqueou tudo. Então, os Estados Unidos falou, é melhor você desbloquear isso aqui, porque nós vamos arrasar com você. E ele sabe que ele vai ser arrasado, mas ele quer, porque ele é o adorador do demônio, do Satanás. Então, é assim que se encontra o mundo hoje. É desta forma. E aqui você tem o venezuelano Maduro, que recebeu aviões alegando que dentro dos aviões da Rússia tem ogivas nucleares, a mando do Ali Khamenei, que ele não aparece, ele fica incógnito, ele fica, entendeu? Escometeado, porque eles são adoradores do capeta. Essa é a situação. Então você, meu amigo, não tem que viver com medo. Você vai ter medo do capeta? Você vai se submeter a esse tipo de potestade, principado? Não. Você tem que chegar e dizer, meu amigo, chegou tua hora. Você vai aonde você nunca saiu. Você está prisioneiro, porque você não tem energia. Você precisa da raça humana para te dar energia, porque você já está morto, prisioneiro, lá embaixo, no Hades. Então, quem traz isso para fora é a magia, é a adoração a esses principados e potestades através de bruxaria.
esses bruxos. Então, o palácio lá da Venezuela recebeu líderes do Ali Khamenei que começaram a fazer bruxaria dentro do palácio, falando como se estivesse falando com o capeta. Entenderam? Então, é uma guerra contra principados e potestades. E você dirá, e o shofar, que ele é ouvido em Israel? O shofar, né? O shofar. O chifre da cabra. Então, o shofar, ele pronuncia. E para quê? Porque os anjos descem nas mesquitas, onde está a mesquita em Israel, que se encontra a pedra onde Abraão iria sacrificar o filho. E onde o profeta Maomé subiu ao céu. Lá na mesquita. Da mesma forma que Jesus, que Maria, ela é reverenciada pela religião muçulmana. Ela é chamada Maria Ana, Madre Ana, mãe de Issa, que eles todos estão aguardando a chegada dele. Não estão aguardando ninguém, só ele. Entenderam? Então, enquanto você fica perseguindo os muçulmanos, dizendo que a culpa é do povo muçulmano, não é! Muçulmano não tem culpa de nada. Aí veio o sujeito e diz, sim, mas está escrito no Alcorão que você tem que dizer para o herege, se converta, aceite Allahu Akbar. Sim, você aceita, por que não? Se é o próprio Jesus, é o mensageiro, ele aceita o mensageiro que trouxe a palavra de Jesus Cristo. Mas você não sabe. Você vê que os católicos se convertem a serem muçulmanos. E os muçulmanos se convertem a serem católicos. E você vê judeus convivendo com muçulmano, com árabe, com turco, com todo mundo. Porque eles têm um conhecimento. Aquele que não tem conhecimento comete crime por ser ignorante, por ser um falastrão, um filho da puta. Então você, antes de falar qualquer coisa, você tem que saber o que você está falando. Então ele chega e diz, olha, Lula, ou você faz o que eu digo, ou eu mando os meus dragões, ele chama de dragões do Irã, acabar com você. E o Lula tem um cagaço, porque ele vê o próprio capeta se materializar na frente dele. Porque ele sabe que a bruxaria existe. Como todos eles, o Macron, como todos eles que não processam nenhuma religião. Eles dizem que são católicos. Eles são mentirosos. E eles ficam enganando a população, mentindo, colocando os mesmos
problemas que tem no Brasil, em todo o mundo. Não tem água, não tem esgoto, não tem eletricidade, não tem saúde pública, não tem o conhecimento da cibernética, do eletromagnetismo. Eles querem impedir a humanidade, que é gênio, de evoluir. Porque são filhas da puta! Porque eles querem todo mundo na ignorância, na cachaça, nas drogas, na putaria, dando rabo. São todos filhas da puta, como Sodoma e Gomorra. Todo mundo lá no puteiro. Aí o anjo chegou e falou: onde é a tua casa? É aqui, mas cuidado, vão querer pegar você, fique tranquilo. Aí ele falou: se o senhor encontrar uma pessoa que não tenha cometido, o senhor poupa estas pessoas? Sim. Mas não encontrou ninguém. E falou: sai você, tua família, porque tudo isto aqui vai deixar de existir. E foi consumida por enxofre. Lá não tinha nenhum vulcão, não tinha absolutamente nada. E lá está os despojos de enxofre puro e a estátua da mulher toda em sal. São arqueologia, fato arqueológico verdadeiro, de civilização que persiste até hoje e que todos eles quiseram manipular o conhecimento de conhecer a verdade, porque eles não querem dar a conhecer a verdade. E esse Papa que está aí, ele falou que ia dar o conhecimento da verdade, e ele está sendo pressionado a renunciar. Ele disse: acabou a roubalheira, não tem mais roubo, vocês agora não vão ganhar mais dinheiro. Falou para todos os arcebispos, bispos. O filho do Jorge Soros virou bispo. Pagou para não ser preso, porque faz parte da realeza do Vaticano, porque lá o rei é o Papa. Aquilo é o reino. Então chega de mentira. Vamos conhecer a verdade. Vamos proceder através do conhecimento. Você tem medo de quê? Qual é o teu medo? Tem medo do capeta? Você é mais forte que o capeta. Basta você proceder com tua fé e dizer: sai de ré, Satanás. E ele nem fica na tua frente. Ele diz: vou deixar esse maluco, porque está cheio de gente aí que eu posso pegar. Esse aqui não me serve. Então proceda. Se posicione. Mas não. Você quer pegar uma propina. O próprio ministro do Supremo Tribunal, quando ele relator do mensalão, bateu de frente com Gilmar Mendes, chamou ele de jagunço, porque ele é um traficante filha da puta, que ele está cagado de medo. Ele agora está dizendo: eu descobri como evitar a lei Magnificent. Ninguém nunca conseguiu evitar a lei Magnificent e quer levar uma nação inteira, um sistema financeiro inteiro, bancos brasileiros a serem prejudicados por causa desse careca filha da puta, Gilmar Mendes,
E a puta que o pariu, porque o dinheiro foi confiscado. O dinheiro dele foi confiscado. O dinheiro do Barroso foi confiscado, da Carmen-Lúcia, de todos eles. Tudo confiscado. E não é o Trump. É a lei OFAC. É o Estado. Então não tem que pedir para o Trump se meter. O Trump não fez nada. Chegou o magistrado e falou: a única forma de deter estes filhos da puta é através da lei Magnificent, através da lei IEPA, através da lei RICO, antimáfia, através do artigo 301, através da lei 14.059. Isso existe. Qualquer um pode colocar em funcionamento. E assim foi feito. E será feito contra qualquer filha da puta que levar a óbito através de veneno injetado na população. Porque eles querem matar a raça humana. A genialidade. Onde tem gente com o QI extraordinário, crianças superdotadas. Eles têm medo. Porque acabou para eles. Com a inteligência artificial, não precisa de senador, não precisa de deputado, não precisa de porra nenhuma. É tudo através da informática, do conhecimento. Conhecerás a verdade e ela te liberta. E eles não querem que haja evolução. Ficam dizendo, não existe as camas bad, não existe a medicina de raios de cores, não existe os cristais, não existe. Vai pra puta que te pariu! Ignorante filha da puta! Você faz radioterapia que te mata. A radioterapia te mata. O Bolsonaro chega e falou: olha, tem um descobrimento que você toma e você se cura do câncer. O que fizeram? Calaram a boca dele. Para quê? Para enriquecer um monte de médico filha da puta, assassinos, que estão vendendo órgãos. Eles entregaram o SUS para a China para exportar rim, pâncreas, coração, porque os corações e o rim de lá tá tudo uma merda. Eles tiram os órgãos dos presos. Imagina se eles fazem isso com o povo deles, os chineses lá. O que vão fazer com você, brasileiro de merda? Você vai ser escravo? Você, viado, acha que o Ali Rabelais gosta de você? Você, sapatona! Tu acha que o chinês gosta de você? Você que puxa o fumo, cheira uma rapa! Você acha que o chinês gosta de você? Que o Ali Rabelais gosta de você? Otário! Sai na real!
Vamos acabar com esse puteiro. Fuderam com o Brasil, mas o Brasil é riquíssimo. É tão rico que não para de entrar dinheiro, porque todos eles querem um pedaço das terras brasileiras. E é aqui o filho da puta que tem que fazer o decantamento do petróleo para a indústria farmacêutica, para a indústria do plástico, para a indústria cibernética. Não faz. Não processa. Manda o petróleo para fora para que entre aqui como gasolina. Vai pra puta que te pariu. Como você tem petróleo que jorra das terras do Brasil e você não tem refinaria? Como você tem aqui aço e você não tem a indústria do decantamento do aço para tirar da pedrinha ouro, aço, nióbio, terras raras? Por que você manda para lá para fora? Eles são melhores do que você, ignorante, filho da puta! Você está dando as riquezas para um monte de filha da puta que querem te matar e trazer para cá um monte de chinês, um monte de norte-coreano, um monte de terroristas. E você fala, ele é meu amigo, teu amigo é um caralho. Tu vai no morro, aí aparece um terrorista da boca, posando de que ele é do Hamas, que ele é do Hezbollah, que ele é o dragão do Irã. É um filho da puta! Que quando te dá de frente, começa a chorar, porque vai morrer. E tem que matar, porque ele vai te matar na covardia. Se você bota ele na prisão, ele conquista um monte de preso. Ele começa a fazer terror, começa a fazer macumba, começa a dizer que ele é o capeta. Sabe quantos capeta já saíram da minha frente? Uma porrada! Então, para você entender que se trata de um problema que é através de ondas eletromagnéticas. Tem civilizações que estão aí que vão ser expostas. E que a partir de hoje, eles disseram, o Al-Jaran, que é o comandante interestelar, ele falou, se abrirá um portal e a Terra passará por esse portal, onde todos os que estão identificados, abertos ao conhecimento, eles serão como se fosse um download. Eles serão colocados ao conhecimento. E aqueles que não têm conhecimento, que são adâmicos, que estão levando através do sentir da carne. O sujeito come, mas não tem paladar. O sujeito quer dar o rabo para sentir a sensação. O sujeito quer trepar com a filha, quer trepar com a vizinha, com a mãe, quer comer o pai, quer fazer um monte de putaria para ver a sensação que tem.
quer matar, quer estuprar. São monstros. A humanidade está vivendo para isso, para virar monstro. E você vai deixar? Você está com medo do monstro? O cara está dando porrada na mulher. Tu vai deixar? Ele é o seu frouxo. Vai dar a porrada nele. Mata ele, porra. Como se mata uma barata. Não tem meio tempo. É tudo ou nada. Nos Estados Unidos é assim. Cada um se defende. Por que aqui não? Por que aqui você tem que chamar a polícia? Polícia pra quê? Para prender o sujeito e ele sair pela porta da frente? Depois de ter matado, estuprado a tua família? E ele ainda ri da tua cara? Filha da puta! E vai continuar estuprando, matando, roubando, e tá tudo bem? Não! Acabou essa merda! Então, Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu, que você não é o Lula. Você é o Scrocker. Você é o estelionato político, conjuntamente com a família Marinho, conjuntamente com a CNN. Todos estão na Lei Magnifique. Fudeu! Não tem mais dinheiro! Acabou para vocês! Vai lá estudar, Gilmar Mendes! Vai levar uma nação inteira ao esgoto! Vai lá, Fachin, filha da puta! O Zanin e o Alexandre de Moraes têm escritório de extermínio de juízes. Pegamos 2 assassinos que só mata juiz. O próprio aquele que fez o Cidade de Deus, o policial, falou: olha, o judiciário tem o escritório do crime. Vai morrer gente pra cacete. Então o Zanin está apavorado, porque ele é quem comanda. E nós já sabemos. E o Alexandre de Moraes também sabe que nós sabemos. Então, se eles 2 morrerem, é lucro. Cagado de medo. O Zanin falou: porra, choveu para meu lado, a minha mulher está apavorada, a minha família está apavorada. É isso mesmo, seu moleque filha da puta. Chora, filha da puta. Já são 8 óbitos. São 2.200 pessoas presas, torturadas por esse Supremo filha da puta. Anistia geral restrita. Agora o Paulinho da Força encolheu o cu, fechou o cu e falou: vamos fazer anistia urgente. Mas cadê o tempo? Tá querendo correr com o tempo? Não tem mais tempo, filha da puta! Tem tiro, porrada e bomba!
pobrinho da força sindical, gatilheiro filha da puta, ladrão, assassino. Todo mundo mata aí. Rico, mata rico. Então, como a gente sabe como é, eles não se metem, porque vai morrer. E agora que estamos em guerra, ficou bem, ficou ótimo. Estamos liberados. Entenderam? Estou sendo claro? Então você, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, com essa puta Janja, é melhor vocês abdicar, renunciar, se entrega ao Ali Khamenei, se ele estiver vivo, um cara que tem a metade do corpo paralisado e câncer terminal, que nunca morre, que joga bomba em cima dele e que estão dizendo que ele está vivo ainda, é uma máscara, já morreu há muito tempo. Vamos acabar com vocês, com todos vocês, estando lá no Dakar. Nós vamos lá no Catar pegar vocês. Vamos entrar lá e vamos acabar com todos vocês. Não vai sobrar um. E vamos já jogar bomba. O outro disse, eu vou dar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Por quê? Qual é o problema do trupe? O problema do trupe é um só. O Partido Democrata, que se vendeu a Satanás, ao capiroto, e que está todo mundo cagado de medo, porque vão morrer. Esse é o relatório, meu querido amigo, senhor Edmundo Amado. Amém. O juiz, ele, parabéns, falou aqui 1h17. Eu tenho uma prática, é isso aí, né? Então a gente começa a entender o que é um relatório, né? Um relatório que certamente que deve ter muita gente aí que não entende o que é um relatório, porque se entendesse, certamente também que não falava nada de que a pessoa para falar alguma coisa, eu não estou dizendo que tem alguém criticando não, certo? É que de 1000 pessoas tira um que coloca a mensagem lá, a maior parte, 90% elogiando, 95%, mas sempre aparece lá 1 ou 2, mas é isso aí. Portanto, juiz, chegou o final, né, dessa live de meia-noite, ok? Então, o juiz vai finalizar, o mestrinho? Eu quero agradecer ao povo brasileiro e quero dizer, nada tema, porque toda a população carente que eu conheço e que me conhece, porque eu sou juiz em campo, eu subo e desço favela, todos os favelados me conhecem, 2.300.000 favelas, toda boca de fumo me conhece, e eles sabem que eu não minto. Então, esse filho da puta, conjuntamente com os governadores, prefeitos,
com o Ministério Público, com a Polícia Federal, que apreende as drogas, que sequestra, que vive acharcando as bocas de fogo. Eles agora querem jogar na pau bombas incendiárias em 2.300.000 favelas. Não vamos deixar! Já botamos em cana esse André, filha da puta, superintendente da Polícia Federal, também está na Lei Magnificat. O Lewandowski, esse velho filha da puta, com o filho dele, que está metido no INSS. Agora o irmão do Lula vai depor esse filho da puta, que não é frei, não é pastor, não é porra nenhuma. Joga caipira nos pontos do bicho. O Turcão falava para mim: Oscar, esse irmão do Lula me deve uma fortuna. Entendeu? Estou sendo claro. Todo mundo procura a justiça para pegar esses filha da puta que cagam goma, que são alguma coisa. Não são porra nenhuma. Então essa é a história. Nada tema. Não vamos deixar esses filha da puta comunista, esses do PT e a puta que os pariu, acabar com as favelas do Brasil. E todo mundo sabe quem sou eu, porra! Cada um no seu quadrado. Detesto covardia. Vai fazer maldade na puta que te pariu. Muito obrigado, Brasil. E se você... Porque este papo é reto. Este papo é com esses filhos da puta do governo, com as autarquias, com os principados de potestades. Não é com você, povo, que é massa de manobra, que é gado, que vai conforme a banda toca, que você não conhece seus direitos, não sabe a força que tem, como disse Bolsonaro, como disse o ministro do Mensalão. Todo mundo recebeu propina, menos um, Bolsonaro. E Bolsonaro ninguém sabia quem era ele. Ele nem sonhava em se candidatar a presidente da República. Estava eu no Amarelinho, no Rio de Janeiro. Estava lá, vindo do batalhão da Polícia Militar, a liberar o policial que agiu em defesa própria e o comandante corrupto queria trucidá-lo. E eu estava vindo do comandante e estava o Bolsonaro do lado de fora. Aí eu falei, como vai? Ele, como vai? Tudo bem? E eu falei, escuta, você não vai se candidatar a presidente? Ele falou, eu? Meu partido não deixa. Então procura um partido que deixe. Aí eu estava com a Bíblia na mão. Falei, posso te ler um versículo? À vontade. E aí saiu um versículo. Conhecerás a verdade e ela te libertará. Eu falei, olha, não entendi nada. Mas eu entendi. Ele falou para mim. E nunca mais nos vimos. Porque é bom assim, distância. Porque eu pego o que faz merda
Fez merda! Vai meter na cola dele, eu vou pegar ele. Não fez merda? Tá tudo bem. Esse é o papo reto. Também no jogo, também nas drogas, em tudo. Fez merda, saiu do lugar, fudeu. Fez merda, saiu do lugar, fudeu. O mundo está totalmente descontrolado. As pessoas virando zumbi. Todo mundo drogado, morrendo. Que porra é essa? Por causa desses filha da puta. Então todos os Forte Apache que tem na Colômbia vão permanecer. O Petro falou, eu quero que os Estados Unidos tirem todos os aviões que estão aqui na Colômbia. Não vai sair avião nenhum. Quem vai em cana é você, Petro, filha da puta. Conjuntamente com essa puta do México. Com todos que estão querendo colocar 9 estados do Nordeste e que querem colocar a capital de governo em Belém, na COP30, para que eles deem um golpe e façam a independência dos índios, alegando que eles são donos da terra, da Amazônia, e dar o golpe e vender as terras raras, o petróleo. Não vai acontecer. Alcolumbre, tu não vai assinar nada de transferir a capital de Brasília para Belém. Se tu fizer isso, tu tá morto, filho da puta. Antes de tu fazer isso, só pelo fato de saber, tu já morreu, filha da puta. Você e esse Hugo Mota, filho da puta. É ordem. Vai transferir a tua casa, seus filhos da puta. Obrigado, mestridinho. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapano. Muito boa noite, viu? Boa noite, bom dia, né? Bom dia. Ah, é. Juiz, bom dia. Ei. 1h26 de live. Ótimo. O juiz vai encerrar agora? Sim, já. Encerra aí, juiz. Encerra o juiz aí. Fique com Deus. Muito obrigado, mestre Dinho. Que o senhor Yahushua Arom Berushihai abençoe a sua vida e a vida da sua família. Gratidão pelo seu patriotismo brasileiro e todos do seu canal. Muito obrigado. Povo brasileiro, Gratidão, nos senhor. ajudem, por favor, estamos passando necessidade. Gratidão. Gratidão, mestre Dinho. Gratidão. Obrigado. Hoje, dia, não precisa falar, né? 1º de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente, 1h28 da madrugada, né? Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado,
com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.